Meus caros irmãos e irmãs, é hoje dia 19 de abril de 2020, celebrando hoje o segundo domingo da Páscoa, o domingo também conhecido também como o domingo da Divina Misericórdia. Diante dessa liturgia da palavra, sobretudo do Evangelho, o Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Diante desse Evangelho, nós vemos aquele encontro dos discípulos com Cristo ressuscitado, e que naquele momento que Jesus aparece a primeira vez, São Tomé não estava com eles, mas eles estavam com as portas fechadas, como vai dizer o Evangelho. E Jesus, como ressuscitado, consegue entrar no lugar onde eles estão, mesmo com as portas fechadas. Vale ressaltar que as portas fechadas que são mencionadas no Evangelho, eu penso que não são apenas as portas fechadas no sentido literal, mas a gente também pode pensar também que essas portas fechadas, as portas estão fechadas também o coração, do coração dos discípulos. Naquele momento também o coração deles estavam fechados. Estavam com medo, por tudo que tinham acontecido naquele momento onde Jesus é preso, condenado à morte e morre na cruz, é colocado no sepulcro. Mas eles estavam ali, com medo e quando a gente sabe que quando o coração se fecha, dificilmente alguém consegue passar. Mas a gente pode ver que Jesus entra no coração deles, mesmo as portas do coração estando fechadas. E Jesus atravessa, porque certamente Jesus, ele conhecia as estradas secretas do coração dos discípulos. Então Jesus entra dentro do coração fechado dos discípulos. Nós podemos também pensar que eis a nossa grande missão, nossa missão como cristãos, a nossa missão como batizados, a nossa missão de seguidores de nosso Senhor é essa, como discípulos que somos. A nossa missão como igreja é de abrir as portas dos corações fechados. É isso. O objetivo sempre da evangelização, da missão, de semear a palavra de Deus, é sempre essa. Aquilo que Jesus fez, abriu o coração dos discípulos, porque o coração dos discípulos estavam fechados. E aqui Jesus rompe, essas portas trancadas, trancafiadas. Então é a missão da igreja, a nossa missão de discípulos não é menos do que fazer isso. Quantas pessoas estão com o coração fechado e a nossa missão é fazer com que esses corações fechados possam se abrir, se abrir para Deus, para a graça de Deus, para o amor. Nós vemos também no Evangelho
que Jesus se coloca no meio deles, né? Essa expressão que a gente encontra no Evangelho, que Jesus entrou e se colocou no meio deles. Isso também é muito significativo, porque coloca para os discípulos de todos os tempos que Jesus deve ser o centro de nossas vidas. Se colocou no meio deles. Isso também nos diz isso, que para todos nós, para a humanidade, sobretudo para nós discípulos, Jesus deve ser sempre o centro das nossas vidas. Outro momento também do Evangelho é quando Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Deseja-lhes a paz. E a gente sabe que normalmente um coração fechado é sempre sinal da falta de paz. E a paz, né, não consegue, infelizmente, entrar naqueles corações que são fechados. Jesus, sem sombra de dúvidas, deseja, né, que a paz esteja com eles e que eles sejam portadores da paz, assim como para nós também. Jesus deseja com que nós tenhamos a paz e que nós sejamos portadores da paz, que nós levemos a paz ao mundo. E levar a paz ao mundo é lembrar desse grande modelo para nós, que foi um instrumento da paz, como São Francisco de Assis, que tem aquela oração dele, de São Francisco, que fala, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver desespero, que eu leve a esperança, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, dessa ameaça que nós estamos tendo no mundo inteiro, desse coronavírus, dessa doença horrível que é da Covid-19, mas nós temos que ter esperança, né, diante de situações de desespero. Até mesmo fala a oração: onde houver tristeza, que eu leve alegria. É assim que nós também devemos agir, sermos homens e mulheres cheios da paz, a paz que vem de Cristo ressuscitado, mas que nós também possamos ser portadores da paz, que nós levemos a paz aos outros. E eis aí a nossa missão de sermos portadores da paz. Dessa maneira que a gente tem que agir com o exemplo de São Francisco de Assis. Hoje também fica em destaque também a figura do apóstolo Tomé, que é aquele que popularmente a gente fala que só acreditou vendo. Ele mesmo, né, disse que só acreditaria se visse. Então, ele só acreditou depois que viu, né, tocou nas chagas de Jesus. Mas nós também podemos pensar, né, quantas vezes também nós queremos de Deus coisas concretas para poder acreditar e agir. Quando nós agimos assim, aqueles que só acreditam vendo, precisam de coisas concretas para acreditar em Deus. Isso está denunciando, está demonstrando que a gente tem pouca fé. Então o Evangelho de hoje nos faz lembrar que nós
só seremos bem-aventurados, nós só seremos felizes se nós acreditarmos sem ter visto. Porque o próprio Jesus disse isso. Acreditar, felizes daqueles, né, bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem visto. É esse grande apelo, né? Acreditar mesmo que não vejamos grandes sinais, acreditar em Deus. E a gente sabe que os sinais de Deus estão em toda parte, mas a gente nem sempre consegue percebê-los, né? Mas a gente possa confiar sempre em Deus, mesmo que a gente não veja os sinais, que a gente confie em Deus. E eu penso que celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nesse segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, nós devemos agir dessa maneira. Amar e viver no amor são testemunhos da ressurreição. Se a gente amar e viver no amor, aí sim nós estaremos sendo testemunhas de Cristo ressuscitado. É isso que o mundo espera, né? Que nós possamos amar e viver no amor, porque é somente dessa maneira que nós vamos testemunhar que Cristo ressuscitou, que Ele está do nosso lado.